vai fazer campanha para um candidato e ele te ofereceu cargo comissionado como vantagem, eu tenho más notícias para ti. É bem comum, em época de pré-campanha, alguns candidatos saírem em busca de apoio. Claro, alguns são honestos, fazem propostas, dizem o que é que eles acham, qual a opinião deles sobre alguns assuntos. Ok, isso está certo, buscar pessoas que pensam igual. Porém, existem candidatos que fazem umas coisinhas erradas. Primeiro, vamos entender o seguinte: oferecer vantagens pessoais em troca de voto é corrupção, tanto de quem oferece quanto de quem aceita. Tem gente que até racionaliza: ah, não é compra de voto, é só um pedido de apoio, daí depois ele vai me ajudar. Não, é corrupção. Usando estrutura pública para conseguir benefícios pessoais, nesse caso, eleitorais. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer que a tua audição é seletiva e tu não escutasse nada do que eu falei sobre corrupção. Perfeito? Então vamos tocar em outro ponto. Políticos corruptos que usam cargos públicos como moeda de troca, eles sempre vão usar esses cargos públicos como moeda de troca. Depois que ele se eleger, ele não vai ter nenhuma obrigação contigo e, sendo ele comprovadamente corrupto, ele vai precisar de vereadores para fazer uma base aliada. Eu já expliquei em outro vídeo que isso não existe de base aliada. Se quiserem, entra lá na minha página, você já deve estar na minha página talvez, entre lá e entenda o porquê que não existe isso de base aliada. Porque vereador é vereador, ele serve para fiscalizar. E essa palavrinha de base aliada dá a impressão de que ele vai fechar os olhos para tudo que o prefeito fizer. Então, vereador não deve ser nem oposição nem base aliada, ele tem que ser um vereador. Digamos que existam alguns vereadores que sejam corruptos também, vamos fazer de conta que exista, beleza? E eles aceitam essa oferta de ficar disponível para eles indicarem alguns cargos em secretarias, diretorias e afins. E em troca, eles facilitam a vida do prefeito, aprovando contas no final do ano, sendo que visualmente existem obras que no papel estão acabadas e na prática estão lá com a parede só com tijolo, nem reboco não tem. Sabe esse teu cargo comissionado que ele te ofereceu? Tu vais perder. Porque o corrupto que te ofereceu esse cargo comissionado vai precisar de apoio. E ele vai, depois de eleito, oferecer esse mesmo cargo para outro vereador que seja corrupto para ter a vida facilitada. Ah, então o segredo é fechar com o vereador. Também não. Porque no primeiro voto que o prefeito achar que o vereador votou errado, todos os comissionados que estão debaixo do guarda-chuva desse vereador vão ser exonerados. Porque esse prefeito corrupto, que te ofereceu cargos em troca de voto, ele vai procurar outro vereador que seja também corrupto e oferecer aqueles cargos para indicações em troca de que esse outro vereador corrupto faça votos mais adequados a esse prefeito. Então vamos entender um negocinho. Se te ofereceu dinheiro e esse dinheiro provavelmente não vai ser declarado à Justiça Eleitoral, ou se ele te ofereceu cargo público para votar nele ou para fazer campanha buscando voto com outros familiares, entende o seguinte: esse cara é corrupto e não tem nenhum compromisso contigo. E se tu aceita uma coisa dessa, tu és o culpado dessa situação que o Brasil está. Depois não reclama e não vem levantar a bandeirinha de vamos lutar pela honestidade. Tu, que aceita esse tipo de cargo, é um corrupto.